gostaria de chamar a nossa evangelizanda lá do JKC, que é uma pessoa muito especial para nós, que além de poetisa, é uma pessoa que já está evangelizando e que está trabalhando desde 6 horas da manhã de hoje. E ela veio aqui. Então, assim, como que tem força, como tem garra, como busca. E eu acho que ela está... Acho que Deus vai ouvir melhor a prece dela do que a minha, né? Então, eu vou passar a palavra. Eu falei com ela que para conversar com Deus, a gente precisa só de sentimento. De sentimento e de integridade moral, de pensamento bom, de fortaleza. Porque às vezes somos tão fracos, tão frágeis, e temos tantas potencialidades para desenvolver. Somos filhos de Deus, somos luz. Temos tanto para crescer, tanto para evoluir, de preferência juntos, unidos, de mãos dadas, querendo sempre ganhar, com todos ganhando, sem que ninguém perca em detrimento do nosso ganho, para que a justiça divina de fato seja realizada, que nós estejamos sempre com a consciência tranquila, que é o mais importante para a nossa paz. Então, a Daiane, hoje a gente não trouxe poesia, mas a próxima a gente traz, você sabe? Sabe de qual? Então, que seja a poesia a sua prece da noite. Boa noite, gente. Meu nome é Daiane, tenho 24 anos. A minha poesia que eu fiz lá no Centro Espírita de Abraço. Família, um pedacinho do céu ou do inferno. Antes, vivia calado pelos cantos, tentando entender por que sofria tanto. Sem ter o tempo de conversar, minhas dúvidas se perdiam no mar. Parecia estar mergulhada na escuridão. Cada dia uma nova briga, cada noite uma tentação. Uma vida sofrida, certamente sem solução. Decidi mudar o rumo dessa história e uma ajuda procurar. Encontrei no Espiritismo uma nova razão para sonhar. Descobri que nada é por acaso. Que estamos na família que merecemos, que pedimos, que imploramos para estar e que só depende de nós fazermos dela um pedacinho do céu ou do inferno. Na escola da vida, a primeira lição é viver bem em família, sem brigas, sem violência, apenas viva na mesma sintonia. Que Jesus nos abençoe. Daiane, a gente agradece de coração. Daiane, a gente agradece de coração a sua participação, que eu tenho certeza tocou fundo aqui no coração de todos. Como a Ana César falou ali, a sinceridade na voz dela é uma prece que chega muito mais rápido até Deus. E eu acho que todos aqui conseguiram sentir tudo isso e trouxe para nós, então, um ambiente perfeito para a gente agora poder passar a palavra para o nosso amigo Paulo Brumano, que vai coordenar os estudos dessa noite. Daiane, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nas nossas atividades dessa noite. Que possa nos trazer paz em nossos corações e luz de entendimento para que possamos compreender a sua mensagem trazida no Evangelho. Nós escolhemos o tema Evangelho e Vida porque todos nós espíritas sabemos que o Espiritismo é a revivescência do Evangelho. Todos nós estudamos, assim que entramos nas fileiras espíritas, diversas obras do cristianismo nascente, entre elas as obras de Emmanuel. E vamos ver
que o cristianismo que nós mesmos construímos nesses 2000 anos distorce muito do que é o cristianismo primitivo. E o Espiritismo, através de nós espíritas, temos essa missão de restabelecer o Evangelho nas suas bases, na sua essência, no seu conteúdo, como diz Bezerra de Menezes, nas fontes como Jesus nos deixou nas paisagens da Palestina. Isso nós estamos colocando nessa abertura porque nós temos observado que os espíritas têm estudado muito pouco o Evangelho. Sem dúvida alguma, a doutrina espírita, com seu aspecto tríplice de ciência, filosofia e religião, é necessário que nós possamos, através da ciência espírita, comprovar a imortalidade da alma, por exemplo, compreender o regulamento que estabelece as leis divinas, tanto no campo material como no campo moral. Então essa ciência vem nos trazendo a condição de utilizar através do nosso raciocínio o entendimento lógico da doutrina. Mas chega um determinado ponto que a lógica está estabelecida em nós. Nós não temos mais dúvidas da fé no sentido de raciocínio, porque a ciência espírita nos outorga isso. Depois nós buscamos a filosofia espírita, porque nós passamos a questionar sobre a nossa vida, quem nós somos, por que nós sofremos, por que das provas, das expiações. Procuramos a nos conhecer, nos entender. Começamos a refletir que o problema da vida não são os outros, mas o problema que nós encontramos na vida é porque ele existe dentro de nós. E nós vamos buscar naquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala: com a mesma medida que medis os outros, vos será medido. Aí nós vamos observando, aprendendo através da filosofia espírita, que nós somos seres espirituais e que para isso nós precisamos nos conhecer. Mas apesar de termos desenvolvido a fé raciocinada nas bases da ciência espírita, através da filosofia espírita, nós procuramos nos entender. E chega um momento para que nós possamos realmente nos sublimar e compreender a essência da vida no seu sentido divino. É necessário buscar Jesus. Porque só os 2 primeiros pés de ciência e filosofia, a doutrina espírita fica incompleta. Ela não nos preenche. Ela pode nos dar raciocínio, ela pode nos trazer o mergulho através da filosofia espírita, mas nós não vamos encontrar o caminho, a verdade e a vida, como disse Jesus. Então, dentro desses tríplices aspectos, é necessário que nós avancemos, pautados no conhecimento da ciência espírita, nas reflexões da filosofia espírita, mas buscando assentir o amor que o Evangelho vai nos proporcionar. Porque a ciência espírita vai nos ensinar racionalmente o porquê nós devemos amar. A filosofia espírita vai nos trazer a reflexão da necessidade de amar, mas quem vai nos ensinar a amar é o Evangelho de Jesus. Quando nós vamos buscar historicamente o Evangelho, nós não vamos nos ater nas questões históricas, mas todos nós sabemos, o Evangelho
ele está registrado através do Novo Testamento e que o Evangelho vai ser representado no Novo Testamento, na sequência o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, depois Atos dos Apóstolos, depois as Epístolas e depois Apocalipse. Todo esse compêndio traduz como Novo Testamento. Mas os 4 Evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, vai descrever a vida de Jesus. Lá nós vamos encontrar fatos históricos, nós vamos encontrar os milagres, nós vamos encontrar narrativas da geografia, do clima da Palestina, questões exteriores. Mas, acima de tudo, nós vamos encontrar os ensinamentos morais de Jesus, que contém, de forma simbólica, de forma escrita em parábolas, as leis de Deus. Nós vamos verificar que esses evangelhos foram escritos depois da passagem de Jesus. Que o evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito em hebraico por volta do ano de 36, 39 da era cristã. E os demais evangelhos foram escritos em grego. E tiveram as traduções, os copistas, etc., que nós não vamos nos ater, que é muito belo estudar a história do Evangelho durante os seus 2.000 anos, até que ele chegasse para nós hoje. Mas nós espíritas devemos nos ater do Evangelho, buscando a orientação de Paulo, repetindo o que vocês já conhecem. Aliás, provavelmente, tudo que nós dissermos hoje não há nada de novo dentro do que vocês já conhecem. Nós estamos apenas fazendo uma reflexão e talvez uma compilação desses princípios. Nós vamos encontrar uma das epístolas de Paulo, quando ele narra para nós. A letra mata e o Espírito vivifica. O que ele quer dizer com isso? Que toda a mensagem de Jesus, ela não deve se prender à letra, ou seja, não deve ser lida de forma literal, absorvida de forma literal, mas buscar por trás dos ensinamentos, das letras que estão contidas, o sentido espiritual. Por isso que eu falo Espírito vivifica. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo diversas narrativas de Allan Kardec, Instrução dos Espíritos, que o Evangelho de Jesus contém uma mensagem simbólica, uma mensagem colocada de forma de parábolas, colocada de forma que foi utilizado o contexto da época, as condições culturais, geográficas, os atos, para que Jesus nos ensinasse as leis de Deus. Isso que Paulo de Tarso quis dizer, e que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos explicar esse sentido da letra mata e o Espírito vivifica. Mas nós fizemos, e tudo que eu vou falar agora se resume nisso, mas vamos buscar algumas obras espíritas para que a gente possa ampliar isso que nós falamos na introdução. Porque se a doutrina espírita veio com a missão da revivescência do Evangelho, para retomar o Evangelho no seu sentido puro, sem derivações que nós mesmos criamos iniciativas no cristianismo, aí nós vamos lembrar daquela passagem que Emmanuel nos traz. No livro Opinião Espírita, que ele fala: Jesus na porta, Kardec na chave. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar várias citações que o Evangelho é a chave para o entendimento da mensagem simbólica de Jesus. Então é necessário nós estudarmos profundamente a doutrina espírita,
Mas à medida que eu vou estudando a doutrina espírita, eu vou construindo, eu vou tomando posse de uma chave. Só essa chave não é necessária para a salvação. Só essa chave não é necessária para entrar no reino dos céus. É necessário nós utilizarmos essa chave, que é o conhecimento da doutrina espírita, para abrir a porta dos conhecimentos que Jesus nos trouxe. Quando Emmanuel fez essa abordagem que Jesus aporta a Kardec a chave, fazendo alusão àquele texto do Evangelho de Jesus, quando ele disse: eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Mas o que é a salvação? Nós, da doutrina espírita, já compreendemos que é a nossa redenção espiritual, que é a construção do reino de Deus em nós. Nós vamos observar que no livro Paulo Estevam, ele é dividido em duas partes. A primeira, não sei se vocês lembram, remonta à vida de Saulo, a partir do momento que Jesus aparece para Saulo nas portas de Damasco, e começa uma nova caminhada. Isso está mais representado na segunda parte. No capítulo 1, nós vamos encontrar Paulo falando o seguinte: o significado da palavra do Evangelho. Ele diz assim: precisamos estudar o meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é o socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias por plano mais elevado da vida. Então nós grafamos de vermelho com o evangelho, que são boas notícias trazidas do plano mais elevado da vida. Isso quer dizer o quê? Que nós já sabemos que Moisés é a primeira revelação, Jesus a segunda revelação, doutrina espírita a segunda revelação. E o que é revelação para os homens vem do alto. Item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec coloca para nós: não há ciência do mundo que supere a doutrina espírita, porque é revelação. E não há ciência do mundo que supere o Evangelho. Isso é para nós refletirmos dentro das nossas atividades doutrinárias, dentro das nossas atividades espíritas, dentro do nosso movimento espírita, que as ciências humanas são respeitadas e nós necessitamos delas como ferramentas, mas nada substitui o Evangelho, porque sem o Evangelho nós vamos caminhar em trevas. Agora, utilizar as ciências do mundo como recurso didático, como recurso interpretativo, acessório é uma coisa, mas colocar as ciências do mundo como fim, aí nós vamos estar substituindo pelo Evangelho. Nós temos, quando nós vamos ler essa obra Paulo Estevam, nós vamos ver como que eram as primeiras reuniões do cristianismo nascente. Reuniões simples, por isso que o centro espírita deve ser simples, sem luxo. Porque o que nós precisamos é um lugar para nós nos reunirmos em assembleia, no cultivo da fraternidade, para que nós sejamos iluminados pela mensagem de Jesus. Para que nós possamos, como nossa poetisa nos trouxe, para nós aprendermos a viver em família. Para nós buscarmos no Evangelho a sustentação moral que nós necessitamos para enfrentar os embates da convivência em família, que não são fáceis. Porque a família é o primeiro educandário de burilamento da alma contra o pecado. Então, é necessário nós conhecermos as ciências do mundo, mas como meio, mas a finalidade da vida é nós conhecermos o Evangelho. O
depois nós vamos ver no livro Consolador, na questão 225, Emmanuel vem trazer para nós o conceito dele sobre o Evangelho. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado, de sua aplicação decorre à luz do Espírito. Então, se nós não conhecermos o Evangelho, nós não vamos traçar um caminho, um roteiro seguro para as nossas vidas. Onde que está isso no Evangelho? Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso? Então, se nós não conhecermos o Evangelho, nós não vamos conseguir traçar um roteiro de ascensão espiritual. E todos nós queremos subir, elevar-se espiritualmente. Nós queremos conquistar o reino de Deus dentro de nós. Nós queremos chegar ao ponto compartilhar da companhia de espíritos superiores. Mas nós não vamos conseguir compartilhar da presença de espíritos superiores se nós não formos espíritos superiores. Porque nós já estudamos através da ciência espírita, através do livro dos médiuns, das obras de André Luiz, a lei das afinidades. O universo reúne espíritos que estão na mesma faixa de sintonia que é definido pelos valores morais de cada um. Então nós queremos subir, ascender nos planos superiores, porque nós queremos nos libertar das lutas que nós precisamos passar pelos compromissos que nós assumimos perante as leis divinas nas diversas reencarnações. É necessário que a gente reencarne e aprenda isso na Terra, principalmente através do lar. Isso? Aos planos superiores ilimitados, o I maiúsculo. Por que não é o I minúsculo? Da infinidade do Reino dos Céus. Isso que Emmanuel colocou com I maiúsculo. De sua aplicação, ou seja, de sua vivência, decorre a luz do Espírito. Então, ou seja, nós só vamos nos iluminar, ou iluminar as nossas almas, através do estudo e da vivência do Evangelho de Jesus. Porque através da vivência, nós vamos trabalhando a educação dos nossos sentimentos, que é a mesma coisa, sublimação dos nossos sentimentos, para que possamos, assim, nesse exercício da prática do bem, que é a vivência do Evangelho, nós vamos iluminar as nossas almas. Nós vamos encontrar isso no livro Voltaire, do irmão Jacó, um companheiro espírita, quando desencarna. O que acontece? Ele se surpreende perto de todos os espíritos que ele está ao lado, que ele não tem luz. E espíritos de vida muito mais modesta, muito mais simples, aqui na Terra, adquiriram luz. Então nós sabemos que não é a profissão, os títulos, a religião, o que nós somos em termos de mundo, o nome, o sobrenome, a família, a cidade, o país, que língua nós falamos. O que importa é o sentimento que nós conquistamos em nossa existência através da prática do bem. Nós não poderíamos de também buscar o que é o Evangelho e qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo André Luiz, perdão, no livro Mecanismo da Mediunidade, no último capítulo, aliás, na última página, no último parágrafo, quando André Luiz fala assim para nós: o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas. Por que ele fala isso? Porque nós buscamos, às vezes, de forma equivocada, confundir Evangelho com Bíblia, e que Bíblia é dos judeus, que é o Novo Velho Testamento, ou o Evangelho dos evangelistas, dos evangélicos, é questões religiosas, ou de um povo específico, como André Luiz está falando.
mas o código de princípios morais do universo. O que é código? Lei. Código é um conjunto de princípios, leis morais do universo. Então isso não é só para o planeta Terra, não. O Evangelho, com os ensinamentos, a forma que Jesus nos trouxe, é aqui para o planeta Terra, dentro da nossa condição. Mas é código universal da alma. Porque ali estão contidas as leis divinas, as leis que regem o universo. Porque as leis de Deus, que é fruto do pensamento e da vontade de Deus, atuam em duas dimensões materiais, a dimensão material e a dimensão espiritual. A dimensão material que nós chamamos a ciência da matéria, e a dimensão espiritual que nós chamamos as leis morais. Então, isso que André Luiz está querendo dizer. Então, o Evangelho contém os códigos dos princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, todas as raças, todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Então, vocês podem falar assim: por que o André Luiz está falando que é uma carta de conduta, ou seja, orientação de comportamento, conduta de vida, para a ascensão, para a subida da consciência à imortalidade? Bom, nós não somos seres imortais, né? Não estou entendendo o que o André Luiz está falando aqui. Nós somos seres imortais, mas isso nós temos que discernir em dois aspectos. Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Tem muita gente que desencarna e acha que está encarnado. O fato de nós estarmos desencarnados não significa que nós nos sentimos seres imortais. Essa é a diferença. Porque o Evangelho, à medida que nós formos estudando, vivenciando, sublimando nossos sentimentos, evoluindo, nós vamos libertando as nossas consciências do jugo da matéria, ou seja, nós vamos despersonalizando, nós vamos erradicando de nós os vícios, as paixões que nos prendem, os desejos, as vontades, as coisas da terra. Porque enquanto nós ficamos presos com os nossos desejos, as nossas vontades, definindo o que é verdade para nós, os valores do mundo, embora nós sejamos seres imortais, mas nós não vamos viver como seres imortais, independente se nós estamos encarnados ou desencarnados. Quem participa de reunião mediúnica sabe o que eu estou falando. Quantos espíritos manifestam na reunião mediúnica têm consciência que está encarnado? Quantos médios videntes aí vê pessoas que desencarnaram presos lá às roupas, aos bens de toda a obra, de toda a natureza? Então, o que André Luiz está nos trazendo a reflexão, a ascensão da consciência à imortalidade, a condição de ser liberto. Então, o que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna. Essa mediunidade aqui não é do jeito que nós entendemos, não. É Ele como médium de Deus, um ser puro que já está integrado com o pensamento do Criador, que faz a vontade do Pai a todo momento. A diferença de nós, que nós agimos conforme a nossa vontade e não como a vontade de Deus. Não é assim que está no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E na maioria das vezes impera a nossa vontade, e algumas vezes as nossas vontades transgridem as leis de Deus e vão nos mantendo presos às teias da reencarnação, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração das leis de Deus. Esse texto
Nós poderíamos aqui estratificando, quando ele fala exaltando a vida e aniquilando a morte, ele está falando de vida, de reencarnação, ele está falando de vida espiritual. E de morte é a condição que nós estamos, de seres encarnados, presos na matéria. Porque a mensagem de Jesus é libertadora, é nos libertar desse vício, para que a gente se torne um dia ser puro como Ele, né? Abolindo o mal que existe dentro de nós e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam. Porque quem é da área do direito sabe o que eu estou falando, né? Porque as leis humanas, elas vão se elevando, se aprimorando à medida que a humanidade ou determinado país se purifica, se humaniza. Então, as leis humanas, elas vão ampliando, caminhando para conteúdo divino, até que um dia não vai precisar do direito humano, porque nós já teremos o direito e o dever na consciência, na relação com o próximo, com o semelhante. Mas ainda é necessário o direito humano. Se santifica e se eleva para a integração com as leis de Deus, nós falamos. O Evangelho é revelação, é a segunda revelação para a humanidade, através de Jesus. E Emmanuel nos fala isso em Seara dos Médiuns, quando ele fala: o Evangelho é a revelação pelo qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. Porque até a vinda de Jesus, com a lei de Moisés, nós tínhamos uma ideia de um Deus bravo, vingativo, punitivo, austero. As leis eram do medo. Então, na primeira revelação, na condição ainda de planeta primitivo, nós éramos levados de forma coercitiva, porque se deixasse o cabresto solto, saía igual um cavalo disparado. Isso? O planeta evoluiu e no momento certo Jesus nos trouxe o Evangelho, nos dando uma ideia de Deus como Pai. Deus de misericórdia, Deus de amor. E é uma revelação que, quando Emmanuel fala que nos entregou, né, o Evangelho de forma mais ampla conhecimento de Deus, para que nós pudéssemos compreender que nós somos filhos de Deus e como deve ser a nossa relação com o Pai, para o nosso Criador, que é Deus. Então nós vamos encontrar naquela passagem da mulher samaritana que vai ao poço de Samaria, o poço de Samaria buscar água. E naquela conversa de Jesus com a samaritana, lá no final, nós vamos encontrar Jesus falando assim, que Deus, tá, Ele não deve ser adorado em templo de pedras, mas que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então nós vamos encontrar nessa passagem como nós devemos adorar a Deus. Nós vamos encontrar em diversas passagens do Evangelho outras citações de Jesus fazendo alusão como nós devemos nos relacionar com o nosso Criador. É isso que evoluiu. É simples. É simples. O difícil é a prática. O difícil é aceitar que nós precisamos perder essa vida para ganhar a verdadeira vida, como disse Jesus. Mas que vida que nós devemos perder? Essa vida que nós tanto defendemos da personalidade atual. A personalidade nossa que define gostos, preferências, valores, que muitas das vezes sobrepõem a prática do bem, o respeito ao próximo, através da boa convivência, da renúncia, da compreensão, da paciência, da tolerância. Porque quando nós escolhemos o tema Evangelho e Vida,
Porque nós espíritas, com esse conhecimento, não tem como esperar de nós, num momento difícil que nós estamos passando no nosso planeta, nós temos piedade e compaixão dos nossos dirigentes, porque eles passam provas muito mais difíceis que nós passamos. Porque nós espíritas sabemos que eles são espíritos vinculados e comprometidos com as leis divinas na conduta, na condução das coletividades. Como nós somos espíritos comprometidos perante as leis divinas, cada um no seu aspecto, dentro da vida e dentro do contexto que nós somos inseridos. E é muito mais difícil, de acordo com o tipo de prova, o espírito sobrepor e vencer as provas. Quando Jesus disse: eu não quero sacrifício, mas sim misericórdia, Deus quer assim. Nós devemos assim agir com misericórdia com todos aqueles que estão errando. Porque da mesma forma que nós podemos chegar um dia depois da nossa desencarnação e não entregar todo o produto do trabalho que foi o nosso planejamento reencarnatório, e as nossas consciências nos cobrar disso, nós devemos começar a orar para os nossos dirigentes, que se isso acontecer com eles, a dor e o sofrimento é muito maior, porque eles têm responsabilidade com milhões de espíritos que estão sendo conduzidos por eles na reencarnação. Então, no momento difícil que nós passamos no nosso país, nós espíritos, com esse conhecimento do Evangelho, nós devemos ter compaixão e misericórdia dos nossos governantes, pedir a Deus que os ajude, para que possa dar oportunidade para eles ainda conseguirem restabelecer os seus equívocos, os seus erros da presente encarnação. Porque se desencarnar nessa condição, nós sabemos que a próxima vai ser muito mais dolorosa. Nós devemos ter paciência, compreensão com aqueles que não compreendem aquilo, a verdade que nós já conhecemos, seja no trânsito, seja dentro do lar, seja dentro da atividade profissional, seja dentro do centro espírita, a sociedade toda. Evangelho é vida pela vivência. E de nós espíritas, com o Evangelho, iluminado pelos princípios da doutrina espírita, nos cabe uma responsabilidade muito maior, porque só através da vivência desses postulados nós possamos construir um mundo melhor. A revelação. Jesus, quando Emmanuel fala para nós que o Evangelho é revelação, nós vamos ver em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, quando Jesus disse: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas são essas que Jesus está dizendo? Que revelação é essa que ele está falando? As leis de Deus que ele trouxe no seu Evangelho. Mas parece que Jesus aqui traz um privilégio que ele seria revelado só aos pequeninos, seria só às crianças, é isso que eu quis dizer? Por que ele não seria revelado aos sábios e entendidos? Ali ele está classificando os sábios e entendidos orgulhosos e revelaste aos pequeninos os humildes. Por isso que a primeira bem-aventurança no capítulo 5 de Mateus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente conseguiremos perceber na essência o conteúdo espiritual da mensagem de Jesus à medida que nós desenvolvemos a humildade, porque o orgulho, nós sabemos, cega
enquanto nós estivermos explorando, dando asas ao orgulho, nós vamos ficar longe da mensagem de Jesus. No livro Ave Cristo, no capítulo 1, nós vamos verificar que Emmanuel fala que o Evangelho é um roteiro para a paz e a felicidade. Assim é que em Formosa Cidade Espiritual está narrando um acontecimento lá no plano espiritual. Nas adjacências da crosta planetária, vamos encontrar a grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino, escutando a exortação de iluminado orientador que lhes falava de coração posto dos lábios. Irmãos, dizia ele, envolvido em suaves irradiações de luz, o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. Esse substancializar quer dizer concretizar, materializar dentro da própria vida. Então, a primeira reflexão no sentido de roteiro de paz e felicidade. Todos nós queremos ser felizes e todos nós queremos ter paz. Queremos ter paz nos nossos lares, queremos ter paz no centro espírita, queremos ter paz nos locais de trabalho, na sociedade. Mas nós já sabemos que a paz começa dentro de nós, irradiando em torno de nós. Então não adianta eu conhecer a história do Evangelho, como foi formado o Evangelho, conhecer o Evangelho nos 4 evangelistas, nos seus capítulos, seus versículos, nas citações que são muito bonitos. Mas se eu não substancializar dentro da minha própria vida, ou seja, incorporar esse conhecimento para que ele saia nas minhas ações, ele não vai ser um roteiro de paz e felicidade. Depois nós vamos encontrar isso no Evangelho. Não sei se vocês estão observando, eu estou trazendo uma passagem da doutrina espírita associando uma passagem do Evangelho para a gente fazer aí uma dinâmica, um exercício. No Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer nos dizer? Tenho-vos dito isso, ou seja, todos os seus ensinamentos, para que em mim tenhais paz. Porque em mim, na vivência desses ensinamentos, como eu estou vivendo. Porque Jesus, nós sabemos, ele não só ensinou, mas vivenciou. Então, quando ele fala que ele nos trouxe os ensinamentos, mas que nós possamos para que em mim tenhais paz, ou seja, para que tenhamos paz dele, isso quer dizer copiando a sua vivência, buscando ele como mestre e vivenciando os seus ensinamentos como ele vivenciou. Mas ele nos alertou que no mundo nós teremos aflições. Porque nas reencarnações, nós já sabemos como espírita, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos na vida, não como punição, que Deus não pune ninguém, mas como oportunidade bendita e redentora para as nossas almas, para nós aprendermos o que nós não aprendemos na vida anterior. O que nós erramos, Deus nos dá uma oportunidade para acertar nessa vida. Eu venci o mundo, por isso ele falou, tem bom ânimo, porque nós também podemos vencer o mundo. O mundo aí não é as pessoas, não é o mundo material, são as provas e as dificuldades que nós passamos. Nós vamos encontrar no livro Luz no Lar, de psicografia do Chico, capítulo 23, a mensagem chama o Templo do Lar. O Evangelho como profilaxia para a alma e o corpo. O que é profilaxia? Como prevenção de doenças. Diz Emmanuel, mensagem de Emmanuel: Evangelho é a fonte real da medicina preventiva.
sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, por que nós ainda ficamos doentes? Desde das gripes, das viroses, das indisposições, os diversos tipos de doenças, porque tudo aquilo que somatiza no corpo, porque desequilibrou o corpo espiritual. Por isso nós precisamos da ciência espírita, para entender o perispírito, que o perispírito ele é formado a partir do campo mental. E o campo mental onde tem a consciência. Então, todas as vezes que nós desarmonizamos a nossa consciência, nós alteramos o fluxo mental que estrutura o nosso perispírito. E com isso vai trazer os diversos tipos de desequilíbrio no nosso corpo físico, até doenças que podem trazer o nosso desequilíbrio. Então, o Evangelho, ele é profilaxia para a alma e para o corpo. Por que nós colocamos para a alma e para o corpo? Porque se nós tratarmos a alma, nós vamos estar tratando o nosso corpo. Não vai refletir no nosso corpo. Né? Então nós vamos encontrar em Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, essa mesma profilaxia para o corpo da alma, como Jesus disse. Outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou, algumas traduções, a vida eterna. À medida que nós conhecermos o Evangelho, iluminar as nossas consciências, colocar em prática, nós sublimando os nossos sentimentos, iluminando as nossas consciências, nós vamos estar harmonizando as nossas consciências com o pensamento divino. E com isso, o nosso corpo espiritual será mais etéreo. E mais etéreo, ele irá trazer mais saúde para o nosso corpo físico. Nós vamos encontrar o Evangelho também como terapia para a alma e para o corpo. Porque uma coisa é a profilaxia, é a prevenção. Outra coisa é a terapia, ou seja, o tratamento. Se nós ainda não conseguimos, em determinados momentos, buscar o Evangelho como um agente profilático, nós podemos buscar o Evangelho já com tratamento para a nossa alma, para o nosso corpo. Na segunda parte do livro, no capítulo 4, nós vamos encontrar Paulo de Tarso, falando no livro Paulo Estevam. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho, da exemplificação do Mestre, renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos por próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoador das imperfeições. Ninguém seria medido, porque todos teriam luz cristã para o auxílio morto. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso e filhos inquietos. Então, à medida que nós formos vendo o Evangelho como agente terapêutico para nós não vamos nos revoltar com as dores, com o sofrimento que nós passamos. Nós vamos aceitar o lar que nós nascemos. Nós vamos aceitar a profissão que nós fomos conduzidos. Nós vamos aceitar a condição financeira que nos foi dada. Nós vamos aceitar todas as condições e o contexto que a vida nos colocou na presente reencarnação. Porque, compreendendo Jesus, a sua mensagem de amor, nós vamos verificar que tudo aquilo que nós estamos recebendo na presente reencarnação são bênçãos do céu para nós. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o consentimento é
a obediência, perdão, é o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Então nós precisamos caminhar, mesmo sofrendo, como disse Paulo de Tarso, mesmo com os joelhos desconjuntados, não é assim? Andando de qualquer maneira, sofrendo, nós devemos trabalhar os nossos sentimentos de forma resignada, aceitando de coração tudo aquilo que a Bíblia nos ofereceu, que nós sabemos com Jesus, que é as bênçãos do céu. E Jesus traz no Evangelho de Mateus, no versículo 11 e 12, a seguinte passagem que Mateus registra. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Só busca o Evangelho quem já sente, já compreende e já percebe que é doente da alma. Paulo, mas aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, eu já li algumas obras espíritas, que todos nós somos doentes da alma, sim, mas existem duas diferenças: aqueles que já descobriram e aqueles que ainda não descobriram. Mas Jesus é paciente. Então Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, porque tem muita gente que ainda se considera sã. E nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos, utilizando o título da palestra Evangelho de Vida, nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro Luz no Lar, a mensagem do culto cristão no lar, quando Emmanuel nos traz, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus aberta ao olhar e apreciação de todos, sem a necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Por que Emmanuel falou isso? Porque os 4 evangelhos, embora fala da narrativa da passagem de Jesus na terra, mas vai falar da vida de Pedro, vai falar da vida de João, vai falar da vida de Mateus, de todos eles, vai falar de Judas, vai falar da sogra de Pedro, vai falar de Madalena, vai falar dos fariseus, dos publicanos, de todas essas personalidades. Então o Evangelho de Jesus, esses 4 evangelhos, mostram a história de redenção de vários espíritos, porque nós nos atemos só nos ensinamentos de Jesus, mas no Evangelho, os 4 evangelhos, vai mostrar que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas depois Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele não aceita ser crucificado como mestre, porque ele não merecia, não era de pé para ser crucificado de cabeça para baixo. Então os 4 evangelhos, ele não só traz os ensinamentos de Jesus através das parábolas, das suas narrativas diversas, que são as leis divinas, mas também é a história de redenção de vários espíritos. Por isso que Emmanuel nos traz nessa mensagem que somos o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os nossos testemunhos. Porque cada um de nós possamos ser o 5º evangelho de Jesus,
se nós triunfarmos na nossa reencarnação, que nós plasmaremos esse quinto Evangelho em torno de nós, em todos os corações das almas, que vivenciarão conosco os nossos testemunhos e as nossas provas, porque nós poderemos deixar exemplos como Jesus deixou para aqueles que nos rodeiam, para que nós possamos ser luz para essas pessoas. Nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel falando: o Evangelho é o roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o tempo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo das igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o que Emmanuel traz isso para nós? Porque nesse quinto Evangelho de Jesus, nós já temos consciência que nós já vencemos o tempo de adorar Jesus só no templo, só na casa espírita. Mas nós temos que adorar Jesus na oficina, ou seja, na prática. É sujando as mãos, é colocando a mão na massa. Toda a terra é o seu altar de oração, o seu campo de trabalho. Não só no centro espírita, como nós dissemos no lar, nas atividades profissionais, no trânsito, nos restaurantes, aonde nós frequentamos, aonde nós frequentamos. Nós vamos encontrar em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, as cartas do Cristo, quando Paulo fala: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então aqui Paulo está querendo dizer, dentro do conceito do quinto Evangelho, que nós, como cartas do Cristo, Jesus espera isso de nós, que o Evangelho não seja teoria, mas seja prática em nossas vidas. Essas cartas no sentido de apresentação, porque quando Paulo começou a ser perseguido e preso, a gente vai ver isso em Paulo, como que ele fez para orientar as igrejas nascentes do cristianismo? Foi através das epístolas, das cartas. Então é isso que ele fala, que já é manifesto que sois a carta do Cristo, porque ele chegou um ponto, todos eles queriam que Paulo enviasse orientação das cartas, e ele respondeu para a igreja de Coríntios: sois a carta do Cristo. Você já tem o conhecimento de Jesus, basta vivenciar. Nessa vivência, não precisa mais de enviar as cartas. Você já tem tudo que necessita. Quando ele fala que ministrada por nós e escrita, não com tinta, ou seja, no papel, mas com o Espírito de Deus vivo, ou seja, com a consciência, já tendo esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por quê? Porque na vivência vai sangrar, vai doer, vai sofrer. Não tem como nós vivermos o Evangelho sem dor, sem sofrimento, porque ainda no nosso nível de personalidade, para cada momento que nós tivermos o nosso testemunho, a dor é muito. Mas Jesus falou: tenha bom, eu venci o mundo e vós vencerás. A gente acha que muitas das passagens do Evangelho é teoria, que é só dos tempos apostólicos. Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, lá no centro dos Mensageiros, quem já leu esse livro sabe o que eu estou falando, que é um centro de preparação de espíritos quando vão reencarnar. Lá André Luiz fala assim: não preparamos, pois, neste centro,
simples postalista, ou seja, pessoas para chegar e entregar informação, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Exemplos. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, ou seja, reencarnação, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, conflitando sempre o futuro. Essa é a maior prova que nós devemos vencer. Vencer o automatismo, o atavismo que nós trazemos do passado. Porque todas as provas, todas as dificuldades que nós encontramos na vida, seja no lar, na profissão, no centro do espírito, tudo, ou seja, na convivência com o nosso próximo, nosso semelhante, nós temos a tendência de buscar o nosso atavismo, ou seja, repetir o passado. Só Jesus, só os ensinamentos de Jesus vai nos libertar desse atavismo. Por isso que os Espíritos nos orientam muito a prece. Jesus também nos exortou a prece. Inclusive nos recomendando, às vezes, até entrar no quarto fechado. Porque se nós ainda não conseguimos orar sem desconectar com o barulho de determinadas músicas do vizinho que não nos agrada, a bateção de porta, o som alto, o barulho do ônibus, do carro, às vezes nós temos que fechar fisicamente no quarto para nos isolarmos do mundo e entrar em prece e pedir: Senhor, me ajude. Porque nesse momento, eu reconheço o meu coração, o meu sentimento, ele vai ter uma tendência de repetir o meu passado. E eu não quero isso. Dai-me a vossa luz para me sustentar moralmente no momento de testemunho, para que eu consiga me libertar do atavismo do passado. Porque senão nós vamos repetir no automatismo da vida o que nós estamos repetindo há muitas encarnações. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, luz em nossas vidas, para que possamos fazer do Evangelho a nossa vida. Muita paz. Abençoada mão que brilha, cria, planta, segue e constrói. Por vezes me pego pensando como é possível me enganar e como dói saber que o elemento do ato que de fato gera vida atrás e traz demais. Papolas infelizes, sem raízes, impassíveis, tramvais, eventuais.
nesse instante, agradecidos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Essa casa, nesse instante, é completamente envolvida em luz do Mestre Jesus, porque sua mensagem foi lembrada a nós nessa noite, por mais uma vez. E o seu amor chega até nós, nos envolvendo, nos acolhendo, atendendo às necessidades emocionais, espirituais, orgânicas, que cada um de nós traz dentro de si com toda certeza. E somente Ele, caminho, verdade e vida, nos oferece as condições necessárias para a grande libertação do Evangelho nos comuns. Nesse instante, Mestre amado, envolvido no Teu amor, entregamos o nosso pensamento, os nossos sonhos, anseios, a tudo isso de bom que estamos aqui recebendo. Que Teu amor nos console e nos abrigue, hoje, eternamente. Que nosso coração seja capaz de amar e servir, aprendendo sempre e vivenciando a Tua mensagem. Que esse momento transitório do planeta Terra, porque acima de tudo é transitório do nosso coração, seja de fundamental importância e saibamos valorizar. Que os bons amigos conduzam para o comando da sua cidade, levando o nosso carinho e agradecimento. Que cada um de nós, ao sairmos daqui, levemos conosco toda essa vibração de amor, que nos sustente por mais uma semana de trabalhos unidos. Seja conosco nesta manhã, eternamente.